Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está entrando no canal agora, dentro do seu tempo, né? Eu saldo você com bom dia, uma boa tarde, boa noite. Estamos aqui no canal Verdades Eternas de Deus que estão na Bíblia e são verdades invencíveis, que ninguém pode vencer, ninguém pode derrotar. Então, nesse canal, nós estamos aqui para aprender o quê? Aprender verdades que vêm de Deus. E se a verdade ela vem de Deus, ela é uma verdade verdadeira. Então, graças a Deus por isso. Então, você está nesse canal, você que está acessando hoje pela primeira vez, tá, né? Passou às vezes, viu, mas não assistiu, mas hoje você parou para assistir. Então, nesse canal, graças a Deus, nós vamos aprender verdades eternas. Olha só, o nome do canal. Verdades eternas de Deus que estão na Bíblia e que são verdades invencíveis, que ninguém pode derrotar essas verdades. Então hoje nós temos outras lives aí, outras gravações, né, que está no canal, que você pode acessar para complementar o entendimento dessa, para pegar outro tópico, outra linha de ensinamento sobre outro fato de Deus na Bíblia. Então tem muitas lives aí à disposição de você. Gostaria que você insistisse em assistir essa daqui de hoje e outras que já estão gravadas aí, que você pode acompanhar. Nessa live aqui, nós vamos falar sobre a criação do homem. Vamos pegar lá no princípio, né, quando Deus fez as coisas, né, criou, e porque o princípio de qualquer coisa é muito importante. Quer dizer, para você, por exemplo, levantar um edifício de 50 andares, você tem que a fundação, o início dessa fundação tem que sair no prumo, certinho, no alinhamento, no esquadrejamento, não é verdade? Tudo tem que estar correto, porque se a fundação estiver errada, o prédio vai sair errado. Ele vai sair torto, ele não vai resistir, porque ele vai ficar penso para um lado e vai correr risco de amanhã, depois ele cair, né? Então, nas coisas de Deus também, você tem que pegar o princípio certo. O entendimento tem que estar desde o princípio certo. Para quê? Porque senão você vai cair em erros, né? Seu entendimento vai ser errado. E isso não é o que Deus quer para nós. Então Deus, nós sabemos pela Bíblia que a criação de Deus já é uma revelação da existência de um Criador, né? O fato de existir o universo, que nós vemos até com nossos olhos físicos normais, até onde nós conseguimos ver, e pelas lentes, e pelos telescópios, e pelos satélites que estão voando aí no espaço, nós podemos ver muita coisa, não é verdade? E através dos microscópios, né, que os médicos usam, que o cientista usa para estudar o corpo humano, para estudar as bactérias, para estudar os seres vivos aqui na Terra, usa esse microscópio para você ver coisas pequenas que com o olho nu você não consegue ver. Então nós vemos que essa criação, que a gente vê que é maravilhosa, ela revela a existência de um Criador. A existência de um Criador. Né? E se nós olharmos para nós mesmos, seres humanos, nós vamos ver que nós somos um ser complexo, né? Muito, muito maravilhoso, né? Como tudo em nós funciona, vamos dizer, perfeitamente, né? Para nós podermos viver tantos anos na Terra com saúde, né? Com disposição, com garra, né? Nós temos um processo de nascimento, amadurecimento, envelhecimento, e tudo dentro de uma ordem tranquila. E Deus preparou tudo que nós precisamos para poder ter a nossa vida física aqui na Terra, né? Nossa vida aqui na Terra. Então Deus preparou o alimento, tanto vegetal como animal, como, enfim, aquático, né? Tem as coisas que nós podemos comer, né? Para manter a nossa saúde do corpo aqui. Então, não é brincadeira, é algo muito profundo. Mas também Deus, para auxiliar nós na nossa fé, às vezes a criação só, você tem dificuldade, às vezes, de entender que há um Criador, né? Que nós sabemos que, por exemplo, os povos indígenas, quando foram, né, alcançados pela civilização branca, eles criam em deuses das mais variadas formas, né? Uns criam que a árvore frondosa era um deus, né? Outros criam que o fogo é um deus, né? Outros criam que tem a rainha do mar que protege, que tá. Outro crê que né, o trovão é um deus, né? Porque eles não tinham. Então, quer dizer, como Deus fez coisas grandiosas, muitas vezes essas coisas grandiosas levam a nós a crer que aquilo é um deus.
Mas nós sabemos pela Bíblia que não, que todas as coisas que existem foram criadas por um Deus sábio, um Deus único, que a Bíblia apresenta para nós um Deus único, um Deus verdadeiro, né? Na essência da palavra verdadeiro. Não quer dizer que não existem outros deuses, que foram até criados por Deus. O que é um Deus? Subentende que um Deus é um ser poderoso, que tem poder, né? Uma pessoa que tem poder, muitas vezes, ele age como mesmo aqui na Terra, né? Tem homens que nós se consideram Deus, tanto que na época dos egípcios, do Império Egípcio, lá os faraós eram considerados como Deus, né? E mesmo em outras civilizações mais modernas, aí até pouco tempo atrás, tem pessoas que, porque ele tem poder de mandar matar e deixar viver, como ele tem poder de tomar a sua casa e banir você daquela região, daquele lugar, ele muitas vezes é respeitado como Deus, né? Porque ele tem poder. Então, de certa forma, ele é um Deus, né? Só que ele não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Criador de todas as coisas, né? Tá certo? Então, esse Deus, como então a natureza por si só, ela não foi suficiente para esclarecer a existência de um Criador, então Deus escreveu para nós aí um livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, né, onde contém os ensinamentos de Deus também para nos auxiliar na nossa fé, para que nós venhamos a crer, conhecer o Deus Criador de todas as coisas. E para que nós entendamos melhor, Deus narrou na Bíblia Sagrada, logo no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia hoje, que é o livro de Gênesis, né? Gênesis quer dizer geração, quer dizer início, né? Então, Deus narrou a criação do homem. Como foi a criação de nós, seres humanos? Todos os seres humanos somos criaturas de Deus, né? Criados por Deus. Então, nós vamos hoje a ter essa live aqui falando sobre a criação de Deus. Eu não posso expandir para outros assuntos, nem citar todos os versículos que eu vou, através do meu falar, eu vou citar talvez alguma coisa, mas não vou poder ler nem enumerar, porque senão a live fica muito grande. Por isso que vai ter a necessidade, se Deus permitir, de existir muitas e muitas lives, talvez dezenas, centenas, milhares, se for o caso, Deus permitir que a gente tenha vida, saúde, condições de fazê-lo, nós vamos fazer para entrar em todos os aspectos do ensinamento de Deus para nós, seres humanos, que é o objetivo de Deus, é que nós sejamos felizes e venhamos a compartilhar com Deus na eternidade a vida eterna, né? Vivemos a felicidade que nós almejamos nesse mundo e que ninguém tem, né? Tá certo? Então, para não expandir muito, eu já vou voltar aqui para o tema. O tema que é a criação do homem. Então, nós aprendemos na Bíblia que Deus criou o homem, isso está lá registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, 26, 27, onde Deus diz, olha, nós sabemos pela Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias, né? E nós já aprendemos em outras lives aí que esses dias, nem todos esses dias eram dias literais. Eram dias na eternidade de Deus, no céu. Não é necessariamente dias de 24 horas. É dias que de milhões, muito provavelmente bilhões de anos, né? Porque nós já aprendemos em outra live que Deus não é um Deus que faz as coisas como um mágico, né? O mágico faz aquele mágica e de repente aparece uma coisa numa fração de segundo. Deus não é assim. Deus, ele pode fazer assim, mas Deus não fez assim. Deus tem poder de fazer assim, mas Deus não criou o mundo assim. Deus planejou, Deus arquitetou como seria a criação das coisas que ele ia colocar em existência. E esse planejamento de Deus, e o primeiro dia da criação, que diz lá, está narrado em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aí é um princípio que, de bilhões de anos, né? Bilhões de anos que Deus demorou para fazer todas as coisas, desde o terceiro céu até chegar aqui na terra e culminar com a criação do homem, né? Então, Deus aqui na Bíblia, em Gênesis, olha, 1, 26, 27, Deus explica, e depois também em Gênesis capítulo 2, Deus explica como Deus criou o homem, né? Então, lá em Gênesis 1, 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Eu estou lendo, às vezes, sua tradução aí, seria bom que você tivesse uma Bíblia junto com você, para você até acompanhar a leitura na Bíblia, mas se você não puder acompanhar agora, marca aí Gênesis capítulo 1, 26, como a Bíblia tem diversas traduções, às vezes pode variar um pouquinho de uma para outra, mas o conteúdo, a linha dorsal é a mesma. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus
falou isso antes de criar o homem. Deus falou com quem? Provavelmente, com certeza, não é nem provavelmente, com certeza, Deus falou com o filho dele, Cristo, que já estava com ele. Que antes de Deus iniciar a criação de todas as coisas, Deus gerou um filho. Outra live explica isso. Deus gerou um filho. E com esse filho, Deus falava lá, nesse tempo aqui que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem ele domínio, né? Ok? Então Deus criou o homem para a imagem e semelhança de Deus. E para que esse homem tenha domínio. Né? Então nós aprendemos pela Bíblia que o homem ele é uma miniatura de Deus. Ele é um Deus, vamos chamar assim, um Deus pequeno em relação ao Criador. Né? Porque Deus, assim como Deus, ele domina todas as coisas criadas, né? O homem era para dominar também as coisas criadas por Deus aqui na Terra, para ter um domínio absoluto sobre a criação de Deus na Terra. Então, por isso que eu digo que o homem é uma miniatura de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, isso quer dizer o quê? Deus pode ver, o homem também pode ver. Deus pode falar, o homem também pode falar. Deus é inteligente, Deus tem sabedoria, o homem também tem sabedoria. Deus tem vontade própria, Deus criou o homem com vontade própria também. Né? Ok? Então, tem a vontade de Deus e também tem a vontade do homem. Né? Como também Deus criou outro ser, que é um ser espiritual, que não é como nós, que tem corpo de barro, um ser espiritual, anjo, que eles também têm vontade própria. Então, nós sabemos que pelo menos 3 pessoas, 3 formas de criaturas de Deus têm vontade própria, para não entrar em mais detalhes. Deus tem vontade própria, a vontade de Deus diz a Bíblia que ela é perfeita. A vontade de Deus tem uma boa vontade. E essa boa vontade de Deus ela é perfeita. E os anjos que Deus criou também são seres espirituais, são seres. Deus é um ser. Jesus falou, Deus é espírito. Então Deus é um ser 100% espiritual. Deus é todo espírito. Então, Deus não tem outra matéria em Deus, não tem outra coisa em Deus que não seja espírito. Então Deus é um ser espiritual, ok? Os anjos também são espirituais. Os anjos são espíritos, a Bíblia diz. Os anjos são espíritos. Eu não vou aprofundar nesse detalhe, porque vamos ter outras lives que vai abordar isso. E Deus criou o homem também, um ser que tem espírito, né? Como diz aqui. Então, continuando aqui no 1:27, diz aqui: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, Deus o criou, homem, e aqui já narra também que Deus criou também a mulher. A mulher é uma criação de Deus. O primeiro ser humano criado por Deus é o homem. E do homem, Deus criou a mulher. Deus formou a mulher do homem. Então, todos nós viemos de Adão. Inclusive, Eva veio de Adão. E depois toda a raça humana veio de Adão e Eva, né? Através do relacionamento, que nós vamos aprender isso mais para frente, através do relacionamento marital, vamos chamar assim, de Adão e Eva, nasceu-se os filhos dele, e os quais vamos chamar de 2 primeiros filhos, Caim e Abel, né? Porém, nós sabemos pela Bíblia que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né? Eles viviam muitos anos naquele tempo, quase 1000 anos, né? E se hoje um casal que vive 40, 50 anos, às vezes tem 10, 15 filhos, né? Na é verdade? Imagina Adão que viveu 930 anos. Quantos filhos Adão e Eva tiveram no tempo fértil dele e de Eva? Né? Naquele tempo eles não tinham doença. Né? Tinham acabado de sair do Éden, tinha um corpo rígido, forte. Como diz a Bíblia, que Deus criou o homem perfeito. Né? Deus não criou o homem com defeito. Né? Deus criou o homem perfeito. Não é verdade? Agora, então, se eles eram um homem, Adão um homem que tinha saúde, Eva uma mulher que tinha saúde, perfeito. Eles se relacionaram intimamente. Você acha quantos filhos não nasceram ao longo de 200 anos? Nasceram filho para chuchu. Não é verdade? Depois nós vamos entrar nessa fase aí. Mas o importante agora, você que está assistindo esse canal, não desista, não desanime, porque aqui você vai aprender verdades que estão na Bíblia, que são verdades de Deus, que são eternas e são invencíveis, que ninguém pode mudar, só se o cara for bater bem na bola. Porque, do contrário, a Bíblia é um livro claro, né? A Bíblia é um livro claro, não tem assuntos na Bíblia que não tem margem para você ficar interpretando. Tem assuntos na Bíblia que nós temos que crer o que está escrito. Certo? Então não é para você interpretar. Então aqui a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança.
né? Formou homem e mulher, criou homem e mulher, ok? E nós sabemos pela Bíblia que Deus formou o homem do corpo humano nosso, foi formado do pó da terra. Do pó da terra. Esse corpo que nós vemos, que nós podemos tocar, né? Ele é formado do pó da terra. Né? Não provavelmente, mas com certeza, Deus ajuntou a água que Deus tinha criado, que já existia, e Deus pegou a terra, que já tinha sido criada por Deus a partir da água. A terra não foi formada do nada. A terra, quando Deus formou a terra teve uma origem. Onde a terra veio? Veio da água, certo? Então a terra foi produzida no meio das águas. Então a terra tem origem, tem a água, né, que Deus já havia criado, né? Ok? Muito bem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Então nós sabemos pela Bíblia, e para ajudar nós no entendimento, eu vou ler também aqui rápido, né, para a live não ficar grande, 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo, ele confirma esse fato de que Deus, ao criar o homem foi criado em 3 partes. E ele diz lá, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Então o apóstolo Paulo, ele mostra aqui que o homem, ele tem 3 partes principais. Quais são as 3 partes principais? O espírito, a alma e o corpo, certo? Então nós sabemos agora, que aprendemos aqui, que o corpo humano foi formado do pó da terra, né? Esse corpo. Então Deus pegou lá o barro e desse barro Deus formou o corpo humano. Esse corpo humano que nós temos aqui, Deus formou ele lá, provavelmente ele estava deitado lá no horizontal, né? Sem vida, mas era um corpo com carne e osso, com os órgãos que nós temos, como nós somos hoje. É como você vê uma pessoa que já morreu aqui na Terra. Nós vemos uma pessoa morta, ele está lá no caixão, ele está com o corpo completo ali, tem todos os órgãos, todos os membros do corpo, só que ele não tem vida, né? Por quê? Porque o espírito dele, a alma dele, né, o que fazia ele viver já foi embora. Então ele está ali só o corpo, não está mais o homem completo, era o corpo de um homem ou de uma mulher, perfeito? Então Deus, vamos aprender isso, você que está me ouvindo, vamos aprender isso e vamos crer no que está na Bíblia, né? No que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia reconhece que de fato Deus, ao criar o homem, Deus criou o homem, o corpo humano, do pó da terra, né? Como diz aqui, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E aí Deus soprou nessa narina, criada por Deus, nessa narina nossa aqui, criada por Deus, a narina de Adão lá na época, né? E Deus soprou nelas o fogo de vida. Tem tradução que traduz como o espírito da vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. O homem passou a ser o quê? Uma pessoa. Uma alma na Bíblia representa uma pessoa completa. Espírito, alma e corpo. Ok? E nós sabemos então que se Deus formou o corpo humano do pó da terra, e o espírito também aqui em Gênesis 1, 26, 27, e aqui em Gênesis 2, explicando melhor, o espírito, Deus criou o espírito do homem também no Gênesis. Porque existe ensinamento, você que está me ouvindo, você é um homem inteligente, uma mulher inteligente, um jovem inteligente, uma moça inteligente, vocês sabem que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Se o homem já existisse, uma parte do homem já existisse, Deus não iria dizer essa palavra assim. Porque tem religiões no mundo, tem grupos religiosos, dentro desse mundo religioso misturado e múltiplo que existe no mundo, existem correntes de pensamento que ensinam que Deus, o espírito do homem já existia com Deus na eternidade passada. Certo? Mas de acordo com o ensinamento da Bíblia, na eternidade passada não existia nenhum ser com Deus. Deus é o único ser que possui a imortalidade. Isso está lá em 2 Timóteo, né? Se não me engano, capítulo 6, você pode ler depois na sua Bíblia aí, que Deus é o único ser que possui a imortalidade. E essa imortalidade de Deus significa o quê? Significa que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Então Deus é imortal, é o único ser imortal no sentido de que Deus sempre existiu,
Deus existe e Deus sempre existirá. Deus não tem fim. Muita gente fala assim, o universo é infinito. Não, o universo, criado por Deus, ele é finito. O único ser infinito que não tem começo, nem meio e fim é Deus. Deus é o único ser que possui a infinidade, né, de tempo e existência. Deus não tem problema de tempo. Por isso que as coisas de Deus, no nosso entendimento, como Jesus, por exemplo, disse, né? Eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Eu voltarei. Aí as pessoas dizem assim, e Jesus fala assim, eu logo voltarei, né? Em breve estarei de volta. Mas o breve de Cristo não é o breve nosso, né? O nosso breve é uma coisa de um dia, 2 dias, um mês, um ano, talvez 10 anos. Se passar disso, já não é breve. Se eu for fazer uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos amanhã, eu disser assim, eu vou lá nos Estados Unidos, mas eu logo venho. Então, quando eu falo logo venho, como é que você pensa? Ele logo vem, ele deve vir a semana que vem, ou ele vem o mês que vem. Não, logo vem dele eu já entendi, daqui um ano ele vem. Agora, se passar 20, 30 anos, não é logo vem, porque você talvez nem esteja vivo mais. Não é verdade? Mas o logo venho de Deus não é assim. O logo venho de Deus é um logo que pode ser de 1000 anos, 10.000 anos. Para Deus não tem problema, Deus não morre. Deus não tem pressa. A pressa de Deus em salvar nós não é por causa de Deus. É por causa de nós, que nós nascemos aqui na Terra, como uma criança, um bebê, não é verdade? E nós crescemos, né, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Isso tudo acontece num processo de mais ou menos 80 anos, 70 anos. Alguns vivem até um pouquinho mais. Então, logicamente, a pressa de Deus em que nós creiamos na verdade, que vai nos salvar, vai nos conduzir para dentro da vida eterna, é que nós, às vezes, endurecemos o nosso coração, inventamos desculpa para não crer em Deus, para não crer no ensinamento de Deus, e Deus está vendo que o nosso tempo está se aproximando do fim da terra. E nós precisamos de andar na justiça de Deus, no amor de Deus. Então, por isso que Deus escreveu a Bíblia, para que nós aprendamos as verdades que vai nos levar a conhecer e nos libertar dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas. Então, aprendamos uma verdade aqui importante. Marca aí, escreve no teu caderno aí, uma verdade importante, que o homem foi criado no 6º dia. Adão foi criado no 6º dia, certo? Então, não tem essa questão de dizer que o Adão, Deus criou Adão, corpo humano, mas o espírito já era de Deus, já era filho de Deus, já estava com Deus na eternidade, e Deus pegou esses espíritos, que era filho dele, veja só, e colocou dentro desse corpo de barro que Deus havia criado, né? E ele se tornou, então, alma vivente na terra, mas esse espírito veio de Deus, e algumas religiões aí ensinam que nem todo ser humano tem espírito, porque eles alegam que os filhos de Adão mesmo não têm espírito. Tem uma parte de filhos de Adão que diz que não tem espírito, só tem alma e corpo, né? E outros filhos, que seriam filhos de Eva, vamos dizer assim, para não entrar profundamente, senão não vamos terminar a live, tem espírito, tem alma e tem espírito, ok? Então, quando chega a morte, o espírito que estava com Deus, que era filho de Deus, você morreu o seu corpo físico aqui, sua alma também morre junto, porque segundo eles entendem, a alma são as emoções, são, né, os prazeres, a alegria, né, e assim por diante. Mas a alma não é um ser, né? A alma não é um ser, a alma é apenas uma sede de emoções, a sede das emoções humanas. Então, quando as pessoas morrem que não tem espírito, a sepultura é o Hades dele, é o Sheol deles, né? Ele morreu, acabou. Não tem mais vida depois que você, quem não tem espírito. E quem tem espírito, ele é filho de Deus, ele veio de Deus, automaticamente, Deus, ao longo desse processo aqui na Terra, ele vai retornar para Deus quando ele morrer, quando o corpo dele morrer. Mas, irmão, não é verdade. O ensinamento de Deus é assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus formou o homem do corpo humano do pó da terra, e Deus colocou o espírito e a alma, que Deus criou também no 6º dia, né? É lógico, né? E Deus colocou dentro do corpo de Adão e Eva, e soprou neles, e quando Deus soprou o espírito que dá vida, Deus já colocou o espírito humano dentro do corpo humano. O espírito que é o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ego, ou vamos dizer assim, o nosso verdadeiro eu, é o espírito. E junto com o espírito humano está a alma. Se você vai lá no livro de Hebreus, né, você vai ver que o apóstolo Paulo que diz que
A palavra de Deus, a espada de dois gumes, ela é a única que pode separar alma de espírito. Porque assim como o osso tem aquele tutano dentro, se você for tentar tirar o osso do tutano, você não consegue tirar, né? Porque está intrinsecamente ligado ali dentro. Ele fazendo uma analogia, Paulo diz assim como o corpo, né? Assim como, né? A medula, né? Está no osso, e você não pode separar, não tem como você separar elas sem danificar um ou outro. Elas estão ligadas intimamente, né? Então a alma e o espírito, eles estão intrinsecamente ligados, né? Ok? Então quando Deus soprou na narina de Adão, Deus colocou dentro do corpo de Adão o espírito humano, a alma humana, e esse espírito que Deus assoprou também é o espírito que dá vida, né? É o espírito que dá vida, que faz você viver aqui na Terra, faz esse corpo humano viver aqui na Terra, né? E esse espírito, vamos dizer que é o oxigênio, a respiração que nós, né? Ninguém vive sem oxigênio. Vamos simplificar, né, para você entender. Então esse espírito humano é quando só para, né, fazer a analogia aqui, a comparação, e você entender melhor, é o que diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, se não me engano, lá diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então as religiões que não entendem o ensinamento de Deus, né, eles dizem que esse espírito aí é o espírito que está dentro do homem, que nem todo ser humano tem. Então os seres humanos que têm esse espírito, ele volta para Deus. Então, onde eles falam, então se você é um ser que tem um espírito que estava com Deus na eternidade passada, e Deus enviou na Terra para você ter experiências carnais aqui, então você, automaticamente, você vai voltar para Deus. Né? E não tem como você se perder, porque você é filho de Deus. Você estava com Deus na eternidade passada. Certo? E nós vemos que, e os que não têm o espírito, né, morrem, não tem espírito, morre, acaba. Né? Mas os que têm espírito vão ser salvos, nem que a vaca tussa. Vamos dizer assim. Olha só, pessoal. Olha só, não existe essa realidade. Não é falso esse ensinamento. O ensinamento verdadeiro na Bíblia é que Deus criou o homem, um ser completo, no sexto dia da criação. E o homem completo, ele é espírito, alma e corpo. E Deus criou essas três partes do homem no sexto dia, e aí o homem passou a existir a partir do sexto dia. Entendeu? Então vamos aprender que o único ser que possui a imortalidade, que é eterno, no sentido da imortalidade, é Deus. Deus é eterno. O Pai do Senhor Jesus Cristo, que é filho de Deus, ele é eterno. Ele não tem princípio de dia nem fim de existência. Porque ele é realmente o Deus único, singular, verdadeiro no universo. E esse Deus verdadeiro, só para cooperar, para haver o entendimento, esse Deus verdadeiro tem um filho que ele gerou dele mesmo, nascido de Deus mesmo. Antes de Deus criar as coisas, esse mundo que nós vemos e conhecemos, antes de Deus criar as coisas, Deus gerou um filho nascido dele, com a vida dele, com a essência dele. Assim como Deus é Deus, o Filho também é Deus. Assim como Deus, a essência de Deus é Espírito, a essência de Cristo é Espírito. Então Cristo é o único ser, quer dizer, é a única pessoa, vamos dizer assim, né, que estava com Deus antes de Deus criar todas as coisas. É Cristo, Filho de Deus mesmo, nascido de Deus, gerado. Deus deu à luz um filho. E as demais coisas que existem no universo foram criadas por meio desse filho, que era, antes de ser uma pessoa, Cristo era a sabedoria, o poder, né? E a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Cristo é o único ser que estava com Deus na eternidade passada. Ok? Aprendemos isso. Deus, ele é eterno, então Deus não é criado, Deus não é gerado, Deus é um ser que habitava em luz inacessível, que ninguém podia ver, e esse Deus teve um desejo no seu coração, porque a Bíblia... Nós não temos coração, nós seres humanos, Deus não criou nós com coração, Deus também tem coração. Né? Deus também tem. A Bíblia mostra que Deus tem coração. A Bíblia mostra que Deus tem alma. Né? A Bíblia mostra que Deus tem mãos. A Bíblia mostra que Deus tem pés. Depois nós vamos ver tudo isso na Bíblia. Por isso que Deus criou nós a imagem e semelhança dele. Ok? Então, em 1 Coríntios 2,11, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, o espírito do homem que está nele.
que nele está. Então, tem o espírito do homem dentro de nós, pessoal, meus ouvintes, realmente, nós seres humanos não somos só carne e osso. Nós seres humanos temos o espírito criado por Deus, que é chamado espírito do homem que está em nós. E esse espírito é que é o objetivo, de Deus de salvar esse espírito. Sabe por quê? Porque o espírito não pode morrer, no sentido de deixar de existir. Morrer, ele pode morrer no sentido de se separar de Deus. Quando você se separa de Deus, não em outra live nós vamos entrar nessa questão, quando você vive sem Deus, sem se portar com Deus, com os mandamentos de Deus, com a vontade de Deus, você está morto espiritualmente. Né? Porque a verdadeira vida é Deus, que é a vida eterna. Deus é eterno. Quando você vive só na carne, só pelo seu intelecto humano, você está separado de Deus, apesar de você estar comendo, bebendo, dormindo, passeando, ficando rico, ganhando dinheiro, namorando, casando, gerando filho, mas diante de Deus você está separado de Deus porque você vive alheio aos mandamentos de Deus. Mas quando você morrer fisicamente, o seu espírito, que não é deste mundo, né, que foi criado por Deus lá, é o espírito não é desse mundo. A carne, o nosso corpo é desse mundo. Por isso o nosso corpo pode voltar para a terra e acabar. Mas o espírito, ele não pode ser extinguido. Entendeu? Então, o que Deus quer salvar da eternidade sem Deus? Da separação eterna de Deus? Ele quer salvar o nosso espírito humano. Certo? Ok? Assim como, então, o nosso corpo, rapidamente, eu estou entrando, tem mais coisas aqui, mas assim como o nosso corpo é uma casa para o nosso espírito humano, o espírito humano está vestido desse corpo. Nosso corpo humano é um tabernáculo, é a habitação do nosso espírito aqui na Terra. Certo? E quando nós morremos, nós deixamos esse corpo aqui e ficamos aguardando a ressurreição que vai vir no futuro. Depois nós vamos entrar nessa questão da ressurreição. E aí, Deus, quando chegar a eternidade, nós vamos estudar isso depois, quando chegar a eternidade, Deus vai pegar esse espírito nosso, que hoje tem um corpo carnal, e que na ressurreição nós vamos ser ressuscitados com esse corpo também. Certo? Mas só que esse corpo carnal, ele não é preparado para entrar na vida eterna. Esse corpo carnal é para habitar aqui na Terra, né? Nesse mundo que nós vivemos aqui, nessa esfera. Então, como que nós vamos entrar no terceiro céu, onde é a habitação de Deus, onde é o verdadeiro céu e a verdadeira terra? Deus vai substituir esse corpo nosso, que é mortal, que é corruptível, que fica velho, que se cansa, que morre, não é verdade? Deus vai dar a nós, vai vestir o nosso espírito humano com um corpo espiritual, preparado para viver com Deus para sempre. Então, assim como Cristo, quando Cristo veio na Terra, Jesus tinha um corpo humano, não tinha? Cristo veio na Terra, para ele viver aqui na Terra entre os homens, ele tinha que usar um corpo humano para poder ser visto e ser ouvido e ele viver no meio de nós. Mas quando Cristo cumpriu a sua obra na Terra, depois da ressurreição, 40 dias depois, Cristo subiu nas nuvens, foi oculto nas nuvens, subindo em direção ao terceiro céu, e o corpo humano de Cristo foi tirado, né? E ele recebeu um corpo de glória, né? Cristo entrou no céu num corpo de glória, um corpo espiritual também. Né? Voltou a ser espírito vestido no corpo, né? Espiritual, como a Bíblia diz, né? Então, irmãos, vamos aprender essa verdade. Vamos ficar com a verdade da Bíblia. Você está nesse canal e Deus está trazendo nós. Deus está levantando esse canal. Não é porque eu tenho capacidade, eu sou mais inteligente que os outros, não, eu sou um homem simples, um de vocês, e Deus está me usando, eu creio que Deus está me usando, para que nós aprendamos a verdade, que nas religiões você não vai aprender, que nos cursos de faculdade de teologia você não vai aprender, mas na palavra de Deus nós vamos aprender. E provando que o ser humano ele não é só corpo, carne, como diz muitos ensinam, né? Que o homem é um animal, o homem morreu, acabou, a vida continua para quem está vivo, quem morreu não tem mais vida. Esse negócio tem vida depois da morte, tem espírito, não é verdade. Mas aí não condiz com o ensinamento da Bíblia. Se você diz que é cristão, e que você crê se uma pessoa diz que é cristão, é porque ele crê na Bíblia, né? Porque a Bíblia é o livro usado em todas as religiões do mundo, né? Que são chamadas cristãs. A Bíblia é a mesma. Os ensinamentos diferem alguma coisa nas traduções, que às vezes traduzem uma palavra diferente da outra. Mas a linha dorsal da Bíblia é igual em todas as religiões. Então, na Bíblia Sagrada está escrito, Provérbios, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então,
Para nós vivermos na luz, é preciso que o nosso espírito seja iluminado por Deus, para que nós possamos viver na luz, andar dentro da luz de Deus, né? Em conformidade com a vontade de Deus. Então, pronto, encerrando a live, só para frisar, irmãos, aprendemos aqui uma verdade eterna de Deus e invencível que está registrado na Bíblia. Que o homem, o ser total do homem, foi criado no 6º dia da criação de Deus. Foi criado o homem completo ali. Foi criado o corpo humano do pó da terra e foi criado o espírito humano, a alma humana, que está intrinsecamente ligada ao espírito, e Deus colocou isso dentro do corpo do homem quando Deus soprou o espírito que dá vida ao corpo. Então aí entrou o espírito e a alma dentro desse corpo. O espírito é o nosso verdadeiro ser, né? E o corpo nosso, ele é um corpo que Deus deu ele temporal, né? Para nós vivermos enquanto nós pudermos viver aqui na Terra dentro do tempo que Deus determinou. Então, se alguém chegar para você e disser, não, olha, não é assim não, Deus criou o homem do corpo da terra. Aí Deus pegou os espíritos que estavam com ele lá na eternidade, que era filho dele, e Deus colocou dentro desses corpos. Não é verdade. Você que está me ouvindo, pensa, você é um homem inteligente. Você é uma mulher inteligente, você é uma moça inteligente, você é um rapaz inteligente. Deus deu capacidade de você escolher entre a verdade e a mentira. Então, e entre a lógica e o ilógico, né? Então, tem coisa que é lógica. Então, a lógica que tem aqui é que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem. Então, o homem é um ser completo. Espírito, alma e corpo. Isso foi criado no 6º dia da criação de Deus e foi colocado dentro desse corpo humano, né? Foi unido com o corpo humano através do sopro de Deus na narina de Adão. E Adão se tornou, então, uma alma vivente, uma pessoa. Né? Uma alma, quer dizer, uma pessoa, né? Um ser que tem alma. Né? E aí é onde as pessoas, não entendendo, confundem, achando que o espírito, né? Quando morre, volta para Deus, porque eles vão lá em Eclesiastes 12, e lá diz, o espírito, o corpo, volte ao pó como era, e o espírito volta a Deus com Deus. O espírito que volta para Deus de toda a criatura, não é só do homem. Os animais têm espírito também, o cavalo tem espírito, a galinha tem espírito, o porco tem espírito, o macaco tem espírito. Tem alma, né? Tem alma, né? Tudo tem alma, tem espírito. Se tem espírito, tem alma, concorda? Todo ser vivo que vive, o peixe tem espírito, tem alma. Porque como é que ele vai viver? Um corpo, pensa só, um corpo não tem como se mover sem alma. Uma pessoa quando morre, por exemplo, ele está lá no caixão, pronto. Se você deixar ele na rua lá, ele vai se levantar, vai dizer, olha, pô, tô com frio. Para ele, o corpo dele é barro, vai se tornar barro, né? Quando você coloca ele na sepultura, o que vai? Vai virar terra, depois de 1, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você vai achar talvez os ossos lá só, porque a carne já está misturou com a terra. E os ossos, se você deixar lá, mais 50 anos, já vai acabar. Muito bem. Então, o que volta para Deus é o Espírito que faz você viver aqui na terra. É o Espírito que faz você viver na terra. Espírito que Deus soprou na narina de Adão. Fôlego de vida, esse volta para Deus. Mas o Espírito do homem, que está dentro do homem, ele é o objetivo da salvação de Deus. E nós vamos aprender depois o que é salvação, né? O que é fé, vamos aprender o que é igreja, né? O que é servir a Deus, né? O que significa o batismo. Enfim, nós vamos entrar nos mandamentos de Deus. Uns dizem que o mandamento de Deus é coisa do passado, nós agora na graça não tem mais lei. É igual facilidade. Poxa, você é um homem inteligente, você é uma mulher inteligente, você acha que não existe lei? Qualquer lugar que você for viver nesse mundo tem lei. Então você acha que no reino de Deus não tem lei? Quer dizer que nós vamos voltar para o céu, terceiro céu, e lá não tem lei. Você acha que lá no terceiro céu, onde Deus habita, não existe lei? Lá tem lei para você produzir. Não existe lugar nenhum desse mundo que não tenha lei. Tem lei. Tanto aqui na terra, né? Quando Deus, Cristo, antes de Cristo vir, o povo de Deus na terra, que era o povo de Israel, estava debaixo da lei de Moisés. Uma lei dada por Deus na época de Moisés. E agora nós que somos cristãos, que estamos vivendo na era do Novo Testamento, após a morte de Cristo, nós estamos debaixo da lei de quem? Nós estamos sem lei? Não precisamos de obedecer nada mais? Não, nós estamos, de acordo com a Bíblia, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós, cristãos, estamos debaixo da lei de Cristo.
Então a lei sempre vai existir lei, não é esse negócio, esses que pregam, não existe lei, você agora está na graça, a graça libertou você da lei. Não, a graça libertou nós da lei de Moisés. A graça trouxe para nós o que a lei de Moisés não podia fazer. A lei de Moisés não podia justificar nós. Mas em Cristo nós achamos justificação das coisas que nós não podíamos ser justificados pela lei de Moisés. Isso está no Novo Testamento. Mas não é porque você foi justificado por Cristo que você agora vem para a graça de Deus e não tem lei para você cumprir. Tem lei, sim, tem o quê? Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, que estava o povo de Israel. Né? Mas agora, uma vez em Cristo, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Ok? Graças a Deus, eu não posso me aprofundar em tudo isso agora, a live termina aqui. Eu agradeço a Deus pela sua audiência, pela sua atenção. Espero que você tenha anotado os versículos o máximo possível. Depois você vá na sua Bíblia, leia, creia no que está escrito. Não vamos crer em ensinamento de homens. Né? Eu li aqui o que está na Bíblia. Deus diz, façamos o homem conforme as mais semelhança. Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança dele. Né? E Deus formou o corpo humano do pó da terra. Né? Certo? E depois disso que Deus soprou nesse narina de Adão o fôlego de vida. Tem tradução que traduz como fôlego de vida. Outros traduzem como espírito de vida, espírito que dá vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Vamos ficar com a palavra, Deus criou no sexto dia. Então, se alguém vier para você e disser, não, o homem já existia antes da criação, né? O homem sabe que nós viemos da evolução, era um pingo d'água, do pingo d'água virou um ser lá no oceano, né? Um germe, né? E depois daquele germe virou um animal rastejante, depois foi evoluindo, então o homem que rastejava foi evoluindo, até virar um ser ereto. É tudo coisa da mente humana. Porque não é assim que a palavra de Deus ensina. Vamos ficar com o ensinamento de Deus, do Criador do universo, do único Deus verdadeiro, santo, que merece a nossa fé e a nossa confiança. Graças a Deus, Deus nos abençoe e nos guarde, que na próxima live Deus permite que todos nós sejamos juntos. Amém. Graças a Deus.